Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Valéria Bento e faço parte do grupo responsável por apresentar sobre o que é a cybercultura. São os componentes Augusto, Camila, Isadora, Jalmige, Anderson e eu, Valéria. Bom, antes de dar início à discussão sobre o que é a cybercultura, eu gostaria de apresentar um pouco sobre um dos responsáveis por discutir e nos apresentar sobre essa cibernética, que é o Pierre Levy. Ele é conhecido como um pesquisador das tecnologias da inteligência e ele investiga as interações entre informações e sociedade. Pierre ele é um dos maiores defensores do uso do computador, da internet, para a democratização do desenvolvimento humano. Além disso, ele tornou-se mundialmente conhecido em 1994, com a propagação da sua tese, que falava sobre a árvore do conhecimento, que foi um sistema que ele criou juntamente com o Michel Otier, acho que é assim que fala o nome dele, onde esse sistema é composto por um software de cartografias e pelo intercâmbio de conhecimento entre comunidades, ou seja, entre grupos, que gerava uma enciclopédia virtual em constante transformação. Além disso, quando o assunto é internet, tecnologia, comunicação, uma das maiores referências, de fato, é a sua obra mais vendida, que foi o livro Cybercultura, que ele lançou em 1999, onde esse livro é praticamente estudado em todos os centros de pesquisa. Inclusive, foi esse livro que a professora nos enviou para estudar e apresentar para vocês. Mas, agora, de fato, o que é a cybercultura? Então, a cybercultura são novas práticas e novos costumes que surgem com o decorrer dos avanços tecnológicos, com o decorrer da internet, como, por exemplo, criar um perfil, enviar um e-mail, entrar em um chat, fazer chamada de vídeo, curtir, compartilhar foto, enfim, tudo aquilo que está voltado ao meio virtual. E nisso, nessa cybercultura, o espaço denominado para tudo isso, para você praticar, ter todas essas ações, praticar todas essas ações, se chama o cyberespaço. Lá é onde a gente encontra aplicativos de relacionamento, aplicativos de comércio, aplicativos de banco, ou seja, tudo aquilo que, quer queira ou não, facilitou para a gente. Mas, dentro desse cyberespaço, além de ter as suas vantagens, que são milhares e maioria, também há suas desvantagens, que são os crimes, roubos, distorção de informações, notícias falsas, as chamadas fake news, e acredito aqui que a maioria acompanha que de 2020 para cá, o índice de fake news cresceu absurdamente, onde um pequeno grupo, querendo ou não, infelizmente se beneficia com essa propagação de notícias falsas, enquanto a maioria sofre o impacto, seja pessoal ou diante da sociedade. Mas, com tudo isso, Pierre, ele ainda, no seu livro, ele ainda destaca 3 características que servem para melhor compreensão da internet. A primeira dela é a interconexão, onde aborda, por exemplo, quando eu estou conectada com uma pessoa, essa pessoa estará conectada a mim e automaticamente estará conectada a outras pessoas. Ou seja, aqui eu estou conectada, sei lá, com a professora e a professora vai estar conectada com outras pessoas. Já a segunda característica que Pierre destaca no seu livro são as formações de comunidades, onde, da mesma forma que
a gente atua no mundo real, diante da sociedade, essas comunidades seriam os grupos no qual a gente partilha dos mesmos interesses, das mesmas vontades. E um dos exemplos que eu trago é quando a gente usava o Orkut, que tinha, sei lá, diversas comunidades com vários temas. Minha comunidade Eu Amo Tal Banda, Eu Amo Isso, Eu Amo Jesus, sei lá. E se você fizesse parte daquilo, se eu de fato amasse determinada banda, eu me sentia no direito de ter que participar daquela comunidade. E hoje em dia não é muito diferente, porque essas comunidades a gente encontra nos grupos, grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo de Instagram. Tipo, se eu faço parte, se eu me interesso naquele determinado tema, eu posso, de fato, participar. E isso é o que ele fala sobre a segunda característica, né? Porque o seu livro fala. A terceira é a inteligência coletiva, onde os perfis em suas redes sociais, seja YouTube, Instagram, enfim, elas, para gerarem conteúdo e propagar uma ideia positiva, elas têm que estudar para fazer acontecer. Tem que ter uma bagagem de conhecimentos. Por exemplo, aqui, para eu vir aqui falar para vocês, explicar, trazer exemplos, eu tive que de fato estudar para isso. E o que antigamente era um pouco mais difícil, porque para eu obter informação, eu tinha que sair do meu conforto, que é a minha casa, sair da minha casa, ir na biblioteca, ter aquele trabalhão de procurar determinado livro, enfim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, basta eu colocar no Google, pesquisar o que eu quero, que vai me aparecer diversas soluções para o meu problema. Seja ele em vídeo, seja ele em livro, seja ele em parágrafo. E no mais é isso. São essas características que Pierre ele destaca como as mais importantes e as essenciais para que você tenha um desenvolvimento ok, para que você entenda e... Continuando com o assunto de cybercultura, o autor Levi ele traz uns tópicos sobre como a tecnologia teria impacto sobre a sociedade e a cultura. Ele diz que muitos usam metáforas para tentar explicar como se daria esse impacto. Uma metáfora que ele traz é que a tecnologia se comportaria como um projétil e a sociedade e a cultura como um alvo, ou seja, a tecnologia teria uma influência direta e abrupta sobre a sociedade e cultura. Só que ele diz que nessa metáfora, a tecnologia seria tida como algo inerente à ação humana e que muitas vezes seria vista como algo que viria de outro planeta, do mundo das máquinas, um lugar frio e sem vida. Mas essa visão se torna totalmente errônea, porque sabemos que a tecnologia nada mais é do que um conjunto de técnicas e estudos produzidos pelo próprio ser humano. Em vez de enfatizar esse tal impacto tecnológico, poderíamos igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e cultura. Seguindo essa visão, as verdadeiras relações, portanto, não são criadas entre a tecnologia como um agente causador e a cultura como apenas um receptor de informações ou algo totalmente influenciável. Mas sim, essas relações se firmariam entre grande número de atores humanos que inventam, produzem, utilizam e interpretam diferentes formas de técnica. Seguindo ainda essa linha de quem influencia quem, podemos levantar o seguinte questionamento: as técnicas vão determinar a sociedade ou a cultura? Se aceitarmos essa ficção de que existe uma relação, ela vai muito além de que uma relação de determinação. A emergência de um cyberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da civilização. Argumento este que está ligado com a necessidade de criação de novas formas e técnicas. Por outro lado, a técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. Veja bem, eu disse condicionada pela técnica e não determinada. Dizer que ela está condicionada diz que a técnica abre um grande suporte de possibilidades para a evolução da sociedade. Um exemplo bastante evidenciado pelo livro é a criação do estribo. A partir da sua criação, a forma de cavalgar se torna diferente.
E com isso, várias coisas foram surgindo a partir disso, novas formas de cavalgar, novas formas de trabalho, tendo como resultado final desse invento a criação do sistema feudal. Mas veja bem, o estribo não foi quem determinou o feudalismo, mas criou possibilidades que levaram a isso. Outro ponto que é muito bem trabalhado por Levi é que ele diz que uma técnica não é nem essencialmente boa e nem má. Vai depender da visão, da perspectiva e da sua utilização. Nesse ponto, podemos concordar com a visão de que a técnica viria de um lugar frio, pois ela própria não tem esse poder de se determinar como algo bom ou mal. Vai depender totalmente de que forma ela será usada. Um exemplo é a criação do avião, que inicialmente se deu como um meio de transporte, mas que hoje em dia, além de ser um meio de transporte, ele também é utilizado como armamento, como objeto de destruição, por exemplo. E diante dessas novas técnicas que vão surgindo, Levi anuncia que para as classes sociais ou regiões do mundo que não participam da efervescência da criação, produção e apropriação lúdica dos novos instrumentos digitais, para todos esses, a evolução técnica parece a manifestação de um outro ameaçador. Ou seja, muitos não vão conseguir acompanhar esse paradoxo de constante evolução. Chega a ser inocência acreditar que todo mundo conseguiria acompanhar tais mudanças e ficar online a tudo que acontece. Em um mundo globalizado, o trabalho braçal se torna algo ancestral. Antes, um trabalho que precisava de 10 pessoas, hoje é facilmente feito por um simples computador ou até mesmo por um único programa. Quanto mais rápido for a alteração técnica, mais parece vir do exterior. Isso é muito recorrente nos trabalhos anteriores que eles falam que a tendência é que as máquinas passem a substituir os humanos. E dentro dessa aceleração constante das técnicas, o autor Levi ele vai enunciar um novo conceito, que seria a inteligência coletiva, que nada mais é do que uma forma de o homem pensar e compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas, utilizando recursos mecânicos como, por exemplo, a internet. Mas para fazer tal compartilhamento, o homem precisa de um suporte. Esse suporte é conhecido como cyberespaço. É nesse lugar que encontraremos as principais condições de desenvolvimento. Assim podemos chamar o cyberespaço como uma nova sociedade. E como todas novas sociedades, essa sociedade digital apresenta seus remédios e venenos. Remédios para aqueles que participam, socializam, compartilham, ou seja, para aqueles que mergulham em seus turbilhões e conseguem controlar a sua deriva. A internet hoje é fonte de renda para várias pessoas, é fonte de informação, é fonte de buscar aprender coisas novas. E na pandemia foi o auxílio, uma nova forma de dar aula. Mas assim como se torna remédio, ele tem seu aspecto de veneno, principalmente para aqueles que não conseguem navegar essas correntes incertas. Daí surgem algumas características negativas. Uma delas é o isolamento e a sobrecarga cognitiva, que são os estresses pela comunicação e pelos trabalhos incessantes em frente a telas, a dependência que viria em forma de vícios em jogos, redes sociais, programas de streaming, a bobagem coletiva, que nada mais é do que essa exposição incessante que torna a internet, e principalmente as redes sociais, um lugar sem lei, onde você está à deriva de informações, sendo elas verdades ou não, e um lugar onde todo mundo se acha no direito de julgar alguém sem nem mesmo conhecer. Diante disso, podemos concluir que a tecnologia tem sim um impacto sobre a sociedade. Impacto esse que será coordenado pelos seus usuários, tendo os seus benefícios e os seus malefícios. Olá, me chamo João Anderson Luan da Silva Linhares e darei continuidade ao assunto, falando um pouco agora sobre a infraestrutura técnica do virtual. Primeiro, iniciarei falando sobre a emergência do cyberespaço. Falando do computador, que é um dos meios utilizados na infraestrutura técnica da internet. Ele começou em meados de 1950, surgiram os primeiros computadores que possuíam o tamanho de grandes salas, andares. Basicamente, ele só fazia
cálculos científicos e processamento de grandes dados. Logo depois, por volta do século 70, surgiram os primeiros processadores assim para todo mundo, né? E ampliaram o comércio do processador e foi possível a criação do primeiro PC, que é o Personal Computer, ou computador pessoal. E os processadores, que muita gente chama do coração da máquina, ele é responsável pelo tratamento dos dados. Ele processa com uma velocidade incrível todos os dados e processamentos que o usuário solicita. Por exemplo, eu clico para desligar o computador, é uma ação simples e ele faz várias coisas em cima disso. Ele desliga os drives, desliga o dispositivo USB, desliga o vídeo e por aí vai. Já a memória, existem dois tipos, a volátil e a não volátil. A volátil é a RAM, ela não armazena informação, ela apenas segura por um tempo para se comunicar com o processador. E o HD ele armazena sim as informações, como música, vídeos, fotos, programas, entre outras coisas. No meio da infraestrutura técnica tem a transmissão, que antigamente possuíamos uma internet muito lenta devido à capacidade econômica de poder ampliar o negócio. A melhor coisa que existia na época, que não possuía em todos os lugares, né? No caso, na época, aqui no Brasil, se iniciou por meio da rede telefônica, né? As redes telefônicas como o Oi disponibilizavam um acesso à internet, que era bem lento, não sei se chegaram a testar vocês, era bem lento. Aí hoje em dia temos a fibra ótica. A fibra ótica é essa que foi citada no livro de Pierre. Ela é falada um pouco lá, diz que iniciou seus estudos e ela seria o futuro da internet de alta velocidade, e realmente foi. Se você pegar que hoje em dia temos a internet com maior velocidade e utiliza o fibra ótica em vários cantos do país, por exemplo, interiores, que antes não era possível, hoje em dia é possível devido à ampla comercialização, então ela ficou mais barata. Aí foi possível distribuir em lugares mais pobres. Os impactos na cultura seria com a vida na internet seria a criação de comunidades na internet, pessoas com interesses comuns, como pessoas que gostam de futebol e querem partilhar ideias ou memes, essas coisas. É, Entusiastas de hardware, por exemplo, pessoas que gostam de coisas em comum e criam comunidades para falar somente daquilo. Também foi uma mudança que gerou na mídia, né, nas grandes empresas de informação, como jornais, essas coisas, eles mudaram. Eles tornaram seus jornais digitais, por exemplo, alguns abandonaram o jornal impresso, e só fazem eles digitalmente. E o Twitter, por exemplo, ele permite que a informação se espalhe de maneira incrivelmente rápida, diferente de antigamente, que a informação demorava a chegar até você, porque vinha por rádio, por jornais, essas coisas. A maneira como as pessoas se relacionam amorosamente também mudaram. Como iniciam o seu relacionamento, na verdade, mudou, porque os aplicativos eles absorvem informações sobre você e fazem uma mistura ali e encontram uma pessoa parecida com o seu gosto pessoal, que é o caso do Tinder ou Badoo. Existem também serviços como o YouTube que permitem você usufruir de conteúdos com direitos autorais, que antes era quase impossível, você tem que comprar um CD, um DVD, e etc. Também, no caso do YouTube, é gratuito, mas também possui conteúdo, também possuem aplicativos pagos, como Netflix, Spotify, Prime Video, Deezer. Eles permitem um acesso premium àquele conteúdo que você não teria no YouTube, por exemplo, e a conteúdos exclusivos também. No mais, Bom, dando continuidade, iremos falar agora sobre um outro tópico, que fala sobre o digital ou a virtualização da informação. Bom, neste capítulo, o autor ele tenta mostrar como a virtualização é compreendida de uma forma geral. Ele faz uma ligação
ao texto que se é colocado e abordado no início do capítulo, no qual é chamado de bezerro de ouro, fazendo a relação sobre o virtual ser o novo bezerro de ouro da atualidade. Bom, neste capítulo, ele aborda também sobre o virtual de uma forma geral. Ele fala que a palavra virtual ela pode ser entendida sobre três sentidos básicos: o sentido técnico, o sentido corrente e o sentido filosófico. Bom, o sentido técnico ele está voltado à informática. Já o sentido filosófico, o virtual, ele trata como uma dimensão da realidade e não opõe ao real, mas sim ao atual. Ele diz que virtual é aquilo que existe apenas em potência e não em ato. Enquanto no sentido corrente, ele aborda que o virtual é empregado muitas vezes para referir-se à irrealidade. Levando para o sentido corrente, para o sentido filosófico, ele diz que é virtual toda entidade desterritorializada capaz de se manifestar de formas diversas no espaço e no tempo. O autor ele também liga a cybercultura ao virtual, de duas formas. Ele liga da forma direta e indireta. Na forma direta, ele diz que a digitalização da informação ela pode ser aproximada da virtualização. Enquanto na forma indireta, ele fala que o desenvolvimento das redes digitais interativas favorece outros movimentos de virtualização, que não sejam da informação propriamente dita. Dessa forma, a comunicação ela continua com o digital, que é um movimento de virtualização iniciada há muito tempo, pelas técnicas mais antigas, como a escrita, a gravação de som e imagem, o rádio, a televisão e o telefone. E ele também fala que o desenvolvimento das redes antigas, das redes digitais e interativas, elas potencializam outras virtualizações, como, por exemplo, a virtualização dos corpos e da economia. Bom, outro tópico que ele fala sobre o digital. Ele fala que digitalizar informações é transformá-la em números binários. E para isso, há três motivos pelos quais essa binarização interessa. Sendo o primeiro delas dispositivos técnicos, bastante diversos, que podem gravar e transmitir números codificados em linguagem binária, e também informações codificadas, digitalmente, elas podem ser transmitidas e copiadas sem perder informações, já que a mensagem original pode ser quase sempre reconstituída integralmente, apesar das degradações causadas pela transmissão ou cópia. E o mais importante desses motivos é que os números codificados em binários eles podem ser objetos de cálculos aritméticos e lógicos, executados por circuitos eletrônicos especializados. O autor ressalta que a principal vantagem da digitalização é a de possibilitar manipular textos e imagens e sons. E ele também fala e ressalta que a passagem para o virtual ela sempre necessita de um suporte material. Boa noite, meu nome é Isadora. Irei dar continuidade ao nosso trabalho falando um pouco sobre digitalização. Bem, a digitalização, a informação digitalizada, ela pode ser processada automaticamente com um alto grau de precisão, né, muito rapidamente e em grande escala qualitativa, onde nenhum outro processo reúne essas quatro qualidades juntas como a informação digitalizada. Um exemplo prático seria, digamos que eu escrevi um romance de 300 páginas, onde eu quero mudar a forma de escrever certa palavra. Eu quero trocar uma palavra pelo seu sinônimo. Por exemplo, eu poderia trocar a palavra afeto, onde tem a palavra afeto, eu quero colocar a palavra admiração no lugar. Então, na forma digitalizada, basta usar um programa de processamento de texto, ordenar as informações e então o computador executará a ordem em poucos segundos. Enquanto se o texto estivesse em forma impressa, eu não poderia
fazer desta forma, né? Levaria muito mais tempo e demandaria mais trabalho. Outras funções práticas da forma digitalizada seria alterar números de páginas, fontes, tamanhos, cores de letra, entre outros. Além de alterar os textos, eu também poderia alterar, eu posso alterações, filmes, fotos, etc. É uma função bastante utilizada, bastante útil na nossa vida, né, nos dias atuais. Eu venho com uma pergunta. A digitalização ela pode ser considerada como desmaterialização da informação? Eu vou falar sobre o ponto através de um exemplo, outro exemplo, onde a gente pega uma foto de uma árvore, como esta, e digitalizamos através de um scanner. Então, a árvore ela não está mais em sua forma tridimensional. Agora ela se encontra sob forma de números no disco rígido de um computador. E desta forma, a gente podia até dizer, né, em que esse sentido a foto foi desmaterializada. Mas, em contraponto, a codificação digital da imagem da árvore ela não é material no sentido próprio, mas ocupa, sim, menos espaço e pesa menos com a foto em um papel, mas não seria algo irreal nem imaterial. A palavra correta, né, de expressar seria que ela agora é uma imagem virtual. Então seria uma virtualização e não uma desmaterialização. Um ponto é que a foto da árvore não é uma árvore real. Se trata apenas de um suporte físico de pigmentações, onde ela é interpretada pela nossa mente como uma árvore. Mas, por exemplo, se uma formiga passar pela tela e vir esta foto, ela não vai interpretar aquilo como uma árvore, mas sim é uma função que é feita pela nossa mente. Nós podemos então concluir com uma frase retirada do nosso texto base, onde o autor diz que o computador não é apenas uma ferramenta a mais para a produção de textos, sons e imagens, e antes de mais nada, é um operador de virtualização da informação. Temos aqui falar um pouco sobre hiperdocumentos, onde no final dos anos 90, alguns exemplos seriam títulos com temas artísticos, músicas ou lúdicos e CD-ROMs, onde CD-ROMs, que é um grande exemplo de hiperdocumento, foi substituído pelos DVDs, onde tem uma memória maior, cabendo um filme, que antes não era possível, né? A gente pode tomar também a palavra texto em seu sentido mais amplo, sem incluir nem sons nem áudios, né, apenas textos, e podemos chamar de hipertextos, onde o hipertexto ele é constituído por nós, que são os nós, são elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, e é composto também por links entre esses nós, que são as referências, anotas, ponteiros e botões que indicam a passagem de um nó para o outro. Então, são conjunto de informações, são textos, são imagens, onde os links, eles interligam cada texto e cada imagem entre eles. Então, o hipertexto, ele é uma forma interativa de texto e ele é não linear. Os textos, os hipertextos abertos, eles são acessíveis, né, por meio da rede e são poderosos instrumentos da escrita e leitura coletiva. Como exemplo, eu acho que eu posso usar esses slides, né, onde ele foi compartilhado entre nós do grupo e nós podemos adicionar textos, imagens, fotos e eles são interligados com botões de acesso e eles podem ser interativos, podemos mudar a ordem como desejar, né? Adicionamos imagens e etc. Olá pessoal, meu nome é Augusto. Vou dar continuidade aqui com a apresentação e finalizar. Sem delongas, se eu estiver olhando aqui para a esquerda é porque eu tenho um segundo monitor e é onde está a apresentação. Então não achem estranho. Eu vou trazer dois conceitos, que é o de multimídia e unimídia, né? Aqui como mostra. E fiz esse recorte do texto aqui, nosso texto base, que fala a multimídia como um movimento geral da digitalização que diz respeito às diferentes mídias que é a informática. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de modo geral, a multimídia ela abrange essa questão da mídia, que, digamos assim, é um modo de veiculação e de suporte de divulgação da informação, e que isso pode ser feito de diversas formas, né? Tem diversos tipos de maneiras de fazer isso.
Consequentemente, a gente tem essa questão da digitalização, que, como foi visto anteriormente, é essa questão do processamento rápido de informações, né? De modo geral, a gente tem diversas formas de processamento rápido de informações, e isso é cada vez mais recorrente no desenvolvimento da tecnologia em nossa sociedade. E a gente trazendo aqui para esse quadro aqui, a gente vai ver alguns conceitos que são intrínsecos, né, a essa parte da multimídia. Né? A gente tem essa mídia como a definição de suporte de informação e da comunicação, como eu falei, são os meios de veiculação que pode ser impresso, cinema, rádio, televisão, CD e hoje o mais recorrente, que é a internet. A gente tem a modalidade perceptiva, que é o quê? Essas informações que são veiculadas, elas estimulam diversas modalidades perceptíveis do nosso corpo. Pode ser a nossa visão, nosso tato, enfim, diversas outras questões. Por exemplo, no cinema, você está no cinema, suas partes sensitivas que são estimuladas são a visão e a audição. E ele tem aquele cheirinho da pipoca lá que o cara da frente está comendo, né? A gente fica sentindo aquele cheirinho da manteiga. Enfim. Além disso, tem essa questão da linguagem, que é o tipo de como isso é apresentado, né? Pode ser o texto digitado, pode ser figuras, imagens, músicas, enfim, diversos. Aí tem a codificação, que é essa questão analógica e digital, né? A gente tem basicamente o quê? Essa questão digital é quando o meio propriamente dito, digamos assim, ele é divulgado ali, por exemplo, a única figura, tem a questão dos bits daquela figura, então essa é a questão digital, e esse conceito analógico, ele tanto vale para a questão digital, digamos assim, o meio dos softwares, né, vale também, mas essa questão analógica também pode ser empregada, digamos assim, na parte textual, né, a parte física, porque a gente, por exemplo, tem um jornal, por exemplo, ele pode apresentar alguma coisa nesse âmbito analógico, que é, por exemplo, uma parte textual. Se a gente for pensar dessa forma, pode ser uma questão analógica. Mas também a gente pode contextualizar, por exemplo, na questão de sinais, né, que tem o sinal digital e o sinal analógico, os sinais digitais de melhor qualidade e o sinal analógico de uma qualidade inferior. Né? Então, essa codificação pode ser vista também desses dois âmbitos. Aí temos o dispositivo informacional, que é a relação entre os elementos da informação, que o que pode ter como exemplo? Tem as mensagens de coestrutura, que são textos clássicos, músicas, filmes, e tem mensagens de coestruturas em redes, que são dicionários, hiperdocumentos, mundos virtuais também, né? Tem a informação em espaço contínuo, e o fluxo de informações, que está contido nesses mundos virtuais, né? Pode ter um fluxo grande ou um fluxo menor de informações. Além disso, a gente tem um dispositivo comunicacional, que é a relação entre os participantes da comunicação, né? Que é como essa relação se dá entre os usuários e participantes, os que produzem e os que estão recebendo, né? Os emissores e os receptores dessas informações. A gente agora traz o conceito de unimídia como a constituição progressiva de uma estrutura de comunicação integrada digital e interativa. Então, o conceito de unimídia, ele traz essa questão da unicidade, da união, né? E implica nessa questão da comunicação integrada. Então, a multimídia é o suporte, é o texto, digamos assim, a gente trazendo lá do português, a gente tem um texto, aí tem aquela questão do emissor e do receptor, e pronto. Aí a gente tem um conceito de unimídia como aquela forma de comunicação e informação, disseminação de conteúdo integrada, né? Digital. Então, é uma coisa que perpassa ali todas as esferas da tecnologia, essa conceituação de unimídia. Outra parte importante é o das simulações, que o autor traz, que é também um dos impactos aí da tecnologia, que ele traz essa questão da impressão 3D, a prototipagem dos computadores matemáticos. Né? A impressão 3D é uma técnica de impressão propriamente dita, em 3 dimensões, onde pega um material, um polímero,
alguma fibra, alguma coisa do tipo, ou algum material fotossintético, e faz a impressão de um projeto, de um protótipo, sei lá, faz uma impressão desse celular aqui, dessa caixinha de óculos aqui, e com isso eu consigo fazer projeções e fazer simulações, né? Com o auxílio dos computadores matemáticos, que eles são responsáveis por conseguir calcular aproximadamente e milhares de vezes, digamos assim, situações aleatórias com quais aquele protótipo que você está ali usando, ele pode ser submetido. No texto, o autor fala sobre a questão de asas de aviões. Já pensou a gente construir um avião gigante, comercial, para colocar ele com um piloto lá para fazer simulação de como aquelas asas ali do avião vão suportar diferentes tipos de forças exercidas pelo vento, né? Isso é uma questão bem complicada que foi evoluída historicamente. O pessoal, a priori, começou fazendo protótipos pequenos, e fazendo essas simulações com cálculos manuais, e hoje a gente tem os computadores matemáticos, que são máquinas extremamente potentes que fazem esses cálculos, né? E aí, por fim, o autor traz o quadro número 2 com os diferentes sentidos do virtual, do mais fraco ao mais forte, né? Ele traz o virtual no sentido comum, como falso, ilusório e real imaginário. O virtual no sentido filosófico, que existe em potência e não ato, existe sem estar presente. E traz o mundo virtual no sentido da possibilidade do cálculo computacional, que é exatamente esse contexto da prototipagem utilizando a impressão 3D e os computadores matemáticos, né? Que criam universos com possibilidades aleatórias e também definidas. E o que é que acontece? Essas possibilidades são calculadas para ter noção dos impactos. E, por último, o mundo virtual no sentido tecnológico restrito, que é a ilusão de interação sensora-motora com o modelo computacional, que isso aí é a realidade virtual, né? Vou dar uma passada aqui no slide. Que é a realidade virtual, a gente, por exemplo, tem nessa imagem aqui, o cara aqui no simulador R-22 de uma aeronave, fazendo aí uma simulação como se fosse um piloto de avião aí, sei lá, da Azul, o da Gol, né? Então a gente tem essa questão aí do ilusório e o imaginário, que é onde essa sensação motora de você estar fielmente ali praticando aquela ação é verdade. Então, gente, a gente agradece pela participação e atenção de vocês. E é isso. Fica aberto aqui para perguntas.